Pois bem, nas nossas apresentações hoje, então nós vamos ter 6 apresentações. De vez em quando vocês vão estar me vendo olhando para o lado, é porque eu tenho um monitor maior, eu já não sou tão novinho, tenho que, o notebook não é o suficiente para mim, os óculos estão gastos, então eu tenho que ler as coisas nessa minha tela maior aqui ao lado. Okay? Então, nós vamos ter 6 apresentações, e a primeira apresentação está prevista a Juliana Piccolo Bertinetti, não sei se eu falei certo, se não me engano, é descendente de italianos, total, né? Hein, Juliana? E eu gostaria de confirmar se ela vai apresentar nesse momento. Vai? Se você quer trocar com a próxima apresentação, você fique à vontade. Não sei se alguém tem a urgência de ir agora, se tem alguma coisa que precise por mim, tanto faz, não tem problema. Não, estou muito tranquila. Na verdade, vocês que vão apresentar, vocês são os donos dessa sala, certo? Como diz assim, eu sou a mediadora, tá bom? Então, vocês vão definir como vocês se sentem mais à vontade, tá bom? Então, eu vou apresentar, então, o seu trabalho também, eu vou falar do título, que é a tessitura do espaço, processo de construção da identidade de comunidades ribeirinhas. Esse é o título do trabalho da Juliana. E eu vou estar desligando meu vídeo para que você possa fazer a sua apresentação. Tudo bem? Tá bem. Você vai apresentar o seu material. E se puder falar rapidamente, né, de você um pouco, de qual instituição, apesar de eu ter, mas é importante que todos saibam por você, né? É diferente, tá bom? Seja muito bem-vinda e uma ótima apresentação para você. Você tem 10 minutos, são exatamente no meu notebook aqui 15h28. Então, no caso, vamos dar um desconto, não é isso? 38, vamos botar 15h40, tá bom? Certo? Então, às 15h40 estaria encerrado e a gente abre para perguntas ou considerações, né, comentários positivos, tá bom? Então, é uma boa apresentação para você. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu não consegui preparar nenhum material, porque eu fui pega um pouco de surpresa, assim, com a aprovação do trabalho, com essa função de feriadão, enfim. Também porque, falando um pouco mais sobre mim, esse meu trabalho, essa proposta que eu apresento no resumo, ela é uma proposta que vem da minha graduação. Eu sou graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas, e hoje eu troquei totalmente de área, fui para a Antropologia e para as Artes Visuais. Estou no mestrado das Artes Visuais e a minha pesquisa tem um viés antropológico muito grande. E dentro disso, começando então essa questão eu venho da Universidade Federal de Pelotas, eu sou de Pelotas, para quem não conhece, é o extremo sul do Brasil, é o sul de todo o sul, é bizarro, assim, a gente está bem lá na pontinha, e é muito legal ter essa experiência de troca com pessoas de todos os cantos do Brasil, a gente sente muito essa falta, assim. E aí eu fiz a minha graduação aqui, continuei meus estudos aqui, agora no mestrado, e dentro da graduação da arquitetura eu sentia muita falta dessa conexão com a arte, com o design, apesar de a gente ver, assim, dentro dos estudos de teoria de arquitetura, a gente sabe que o design ele sempre esteve muito presente, ele sempre andou de mão dada com a arquitetura. E, enfim, sentia muito essa falta dessas conexões. E dentro do meu TCC, então, do meu trabalho de conclusão do curso, eu comecei a estudar esses processos de formação de identidade cultural dentro do viés da arte, do design e da formação de culturas no geral. E comecei a pegar bastante essa relação com comunidades ribeirinhas. Porque aqui na cidade a gente tem uma comunidade ribeirinha que tem uma cultura
belíssima, eles têm tradições muito legais, que são muito fortes e muito influentes. Eles estão a 30 quilômetros do centro da cidade, e as pessoas da cidade não conhecem. As pessoas da cidade não têm esse... É como se eles fizessem parte de outro território, um território completamente diferente do da cidade. E eles têm as suas razões. Dentro desse trabalho, do resumo que eu abordei, eu falo sobre essa questão de como eles tecem esse espaço através desses arranjos culturais que fazem com que eles se autoestruturem, os pilares econômicos, os sociais, os pilares culturais, enfim, os pilares políticos também. E a gente tem toda essa conformação dessa comunidade ribeirinha, que faz com que se entenda todos os processos que as comunidades ribeirinhas passam no Brasil. Aí tem a questão agora me fugiu a palavra, mas a questão da produção dessa pesca artesanal. A pesca artesanal, ela está presente muito pouco ainda no nosso território, porque ela foi aos poucos sendo atropelada pela pesca que é industrializada, esses processos mais industriais, mais tecnológicos, mais automáticos, e a gente vê com que essa onda de modernização, ela tem engolido essas comunidades e feito com que a gente, dentro do resumo, eu falo sobre como, quando o pilar da cultura é abalado, todo o processo de estruturação desse território, ele é abalado. Então, dentro disso, com essa modernização que engole esse território, que ela pousa em cima desse território, com uma série de fenômenos e manifestações que acabam por não acabar em sua totalidade, mas enfraquecer as tradições locais, o processo de reconhecimento enquanto um povo, a identidade cultural daquelas pessoas, o processo de reconhecimento enquanto um grupo de pessoas, enquanto coletivo, ele é abalado. Foi interessante pesquisar em relação à comunidade ribeirinha que tem aqui, que é mais próxima de mim, no caso, e ver que isso acontece em inúmeras comunidades dentro do Brasil. Isso foi bastante interessante, ver como essas comunidades elas ficam ameaçadas por esses processos de modernização, enfim. É claro que não dizendo que sempre dentro disso, do processo, até do trabalho que eu coloquei enquanto resumo no evento, o meu trabalho de conclusão de curso dentro da graduação da arquitetura, ele veio com o viés de construir um percurso cultural onde colocassem as pessoas que conformam esse território dessa comunidade ribeirinha enquanto atores, personagens e produtores da própria história, assim, das suas próprias, do seu próprio território, enquanto que eles, como uma rede de pesca, fizessem do território deles uma rede toda interligada, que fizesse com que os pilares todos de culturais, sociais, políticos, econômicos andassem todos em conjunto. E aí foi bem interessante assistir esse processo, assim, de ir lá apresentar e ver como eles tinham essa força muito forte. E, enfim, uma das críticas que eu fiz bastante em relação a esse processo de conclusão, assim, do trabalho, foi que muitas vezes, ao apresentar, as pessoas levavam isso como, não, é verdade que você está falando, mas aí eles estão dentro de um lugar que é super natural, né? Então, sei lá, você está falando que o processo de modernização é ruim, então, quem sabe a gente não, sei lá, teve momentos em que, por exemplo, se fez a fala de que não deveria, por exemplo, se pavimentar a rua dessa comunidade, porque a pavimentação da rua geraria os problemas que são de questões de impermeabilização do solo, questões ambientais, etc., o que fez com que aquela coisa de, como eu estou falando da questão da modernização e como ela é grave, então eu não deveria propor esse tipo de coisa. Mas não é bem isso, a modernização ela tem que ocorrer, as pessoas têm que ter qualidade de vida, as pessoas têm que ter toda uma assistência que deveria ser oferecida, por exemplo, pelo poder público, que não é oferecida. Então, eu vejo muito dentro dessas comunidades essa auto-organização e esse processo de
de se organizar coletivamente para se colocar dentro do território, para dizer nós estamos aqui. E foi bem interessante esse trabalho, assim, foi um trabalho muito interessante, porque dentro do mestrado das artes, lá dentro da comunidade ribeirinha específica que eu estudei, foi interessante a fala de que eu conheci um grupo de mulheres que faziam um artesanato a partir de rede de pesca, era um negócio super bonito, maravilhoso. E dentro disso, eu comecei a observar também que dentro dessa autoestruturação eles se reafirmavam, se buscavam sozinhos, tinham essa organização coletiva muito forte já, antes mesmo era uma coisa que era pensada e que quando cheguei lá era muito forte, e isso está presente nessas comunidades, nessas organizações. E aí é isso, assim, foi bastante interessante ter estudado esse processo, e eu tenho continuado isso agora, observando o processo de criação, qual seria o papel social do processo criativo dentro da arte e do design dessas comunidades. E é isso. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer. Muitíssimo obrigado, Juliana. Muitíssimo obrigado. Vou continuar aqui a pergunta da Juliana. Ela já fez a pergunta, se vocês quiserem fazer algum comentário, tiverem alguma dúvida, perguntar um pouco mais, né, sobre essa trajetória, fiquem à vontade. Senão eu vou fazer a minha pergunta, tá, Juliana? Eu queria comentar uma coisa, porque eu vou apresentar depois, mas o meu trabalho ele é relacionado a uma comunidade de periferia aqui de Belo Horizonte. Eu sou mineira, eu sou da cidade de Belo Horizonte, e o meu trabalho é com uma comunidade de periferia, e foi uma coisa muito interessante que você falou dessa coisa da modernização, porque eu vou até falar na minha apresentação, mas algo que eu percebi durante o trabalho que eu estou fazendo é que muitas vezes eles não consideram os conhecimentos locais, os conhecimentos coletivos deles como algo relevante ou como algo válido. É justamente assim, você tem que modernizar, mas às vezes essa modernização ela tem que ser feita, mas ela tem que ser apropriada, ela tem que ser adaptada. Às vezes, uma certa, por exemplo, asfaltar tudo pode não fazer sentido para aquele território. O ideal é, talvez, colocar cascalho, para facilitar como o exemplo que você deu. Então, foi uma coisa que eu fui percebendo. Muitas pessoas da comunidade, por exemplo, sabem fazer bolo, sabem fazer doce de fruta, mas, assim, quando a gente perguntava o que vocês sabem fazer, elas falavam assim, eu fui para a escola, eu fui até o ensino superior, ou eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, mas o conhecimento cotidiano deles, que é uma coisa riquíssima, eles, às vezes, quando a gente perguntava, falavam assim, você sabe fazer bolo? Eles falavam assim, mas eu não ganho dinheiro com isso, eu faço só para mim, eu faço só para minha família. E foi algo interessante que você falou aí da modernização, que eu pensei um pouco nessa situação. Alice, é bem legal colocar isso em jogo, porque isso é muito importante, sabe? E quando, nesse processo que eu comentei da questão do asfalto, enfim, não do asfalto, mas da pavimentação da rua, era algo que eles constantemente falavam, de tipo, a gente quer, porque ali tem vários problemas, a comunidade que eu estudei em si, ela ficava numa área de preservação, mas que estava totalmente ocupada, era aquele porção de território que já estava urbanizado, e que deveria oferecer o máximo de estrutura para a qualidade de vida daquelas pessoas. E aí a resposta que eu recebia da minha faculdade, das pessoas que eram mais que eram acadêmicas no sentido mais restritas, assim, não, você está falando em preservar as tradições, então tem que preservar e deixar do jeito que está. A modernização ela não pode nem nesse ponto, e não é bem assim, sabe? E essa questão do saber fazer
é muito importante ser colocado. O saber fazer tradicional, ele também pode ser modernizado. E ele tem que ser apropriado, que nem você disse. Assim, eu super concordo com... Fiquei super interessada no seu trabalho também. Muito bacana, muito interessante essa apresentação desses pontos de vista, né? Na verdade, pesquisas que vão justamente até o lugar, né, até esse território para compreender como a sua existência no mundo moderno, que não é muito fácil, né? Na verdade, não é nem a existência, é a sua resistência ao mundo moderno. Acho que a gente pode falar um pouco por isso. Eu acho que você foi bem ousada, né, Juliana? Assim, você foi no embate, né? Eu acho que essa que é a beleza de quando a gente está no nosso curso de graduação. Eu tenho saudade desse tempo em que eu era tão corajosa. Nós não temos medo, mas é um momento em que a gente tem a maior verdade da vida da gente, dessa compreensão, dessa clareza em observar as coisas como elas realmente acontecem, né? Obviamente, com o tempo a gente tem mais sabedoria, mas a gente também vai ficando preguiçoso e medroso. Mas, então, a gente nunca pode ter tudo, né? Que triste isso, né, Dina? Não pode ter tudo. Mas é muito bacana você trazer esse momento de fala, porque a gente também pode pensar até nesse discurso que também afeta as comunidades indígenas, que também são territórios Sim. hoje que estão extremamente ameaçados, não somente essas comunidades ribeirinhas, não somente a comunidade que a Alice está próxima, que também fez o seu estudo, mas a gente está pensando em como a gente pode ajudar essas comunidades a se fortalecerem. Essa é uma reflexão importante, porque essa discussão em que nós temos que deixar os índios, né, como eles estão, e aí você vem com essa fala lógica, né, assim, não, a gente tem que respeitar suas tradições, mas não devemos abandoná-los, né, porque aí o que você coloca aqui, é que essa postura leva a um estado de abandono, foi isso que eu consegui entender, né, então, tem que deixar do jeito que está e vai se acabar sozinho, não ajuda. A gente tem um pouco essa ideia, e eu acho que um ponto positivo da tua pesquisa e da sua contribuição é justamente trazer esse aspecto, né, dizer assim, não, se você deixa assim, né, eles vão se acabar por si só, e você está ajudando se omitindo, né? Então, claro que, sendo locais de preservação, e você sendo da área de arquitetura, sabe bem que tem que pensar em formas de transporte, de condução de elementos em que não afetam, nós temos tecnologia para isso, acho que, em parte, quando a gente fala nesse eixo, né, que a gente está falando o centro e as periferias, né, que é justamente, e a tecnologia, ela entra para justamente pensar melhor sobre isso e não ser invasivo. Então, a gente pode pensar em formas em que você melhore a qualidade de vida dessas pessoas, contribuindo, né, não danificando o meio ambiente, mas permitindo que elas tenham vamos dizer assim, uma vida digna dentro da modernidade. Porque elas têm uma vida digna. Elas são felizes onde estão e no que fazem. E esse é um aspecto muito importante que acho que também a gente precisa ressaltar. Porque, normalmente, uma pessoa pensa assim... Eu já ouvi muitas falas, né? A gente andando assim de carro em algum lugar e vê aquela casinha sozinha, né, solitária, no meio do nada. Aí o pessoal fica perguntando, já ouvi isso muitas vezes, eu estou falando isso é uma brincadeira, mas é para a gente relaxar. Mas como é que esse povo vai comprar pão, né? Tão isolado, né? Mas é um pensamento interessante dentro dessa história, né? Não estar vamos dizer assim, estar no seu próprio território, mas não condenado a ele. Sim, né? exato. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Então, se nós temos um conhecimento, toda uma tecnologia para se pensar em oferecer qualidade de vida, por que essas pessoas vão estar à margem disso? Então, você traz uma reflexão muito importante. Agora, eu fiquei curiosa com uma coisa. E como é que está? E nesse mestrado que você está fazendo mestrado em artes, é isso? Estou fazendo mestrado em artes. E você está nessa comunidade, é isso que eu queria entender. Você voltou para lá e...
Não entendi. Agora não por causa da pandemia. Sim, antes da pandemia. Eu recém ingressei no mestrado e fiquei, assim, com vontade de levar isso mais para frente, assim, de avançar nessas pesquisas. E a minha intenção, hoje, no mestrado, eu vou trabalhar sobre esse papel social do processo criativo, né? Que veio muito, assim, de inspiração dos artesãos dessa comunidade. E eu queria muito trabalhar com eles. Em função da pandemia, esses planos foram esticados. Adiados. Eu não sei quando vou poder voltar lá enfim, não é uma coisa que eu faria agora. Mas, por enquanto, estou adiantando esse embasamento teórico para depois levar isso para a prática e poder ingressar mais nisso, assim, poder estruturar melhor. Não só, aí eu queria não só partir para estudar a comunidade ribeirinha em específico, mas também as outras, assim, que eu pudesse oferecer essa contribuição. Muito bacana. Parabéns, Juliana. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para a Juliana? Alguma consideração? Não? Então, Juliana, muito obrigada. Agradeço. Eu acho que, ao final, se a gente tiver um tempo, a gente pode promover um grande diálogo, todos nós, né? Para a gente refletir sobre todos os trabalhos. Se você tiver como ficar aqui com a gente, vai ser bacana, vai ser muito bacana. Obrigada. Parabéns mais uma vez. Eu vou passar para o próximo trabalho, a próxima apresentação. Só um instante, por favor. Maian Guimarães Isidoro, ela está presente aqui. Professora, algumas pessoas me enviaram e-mail com antecedência pedindo para mudar um pouco a ordem da apresentação. Tudo bem. Aí eu vou só pegar aqui para a senhora. Tá bom. É porque eu estou com a planilha antiga, não é isso, Bruno? Não, já até tem. Se a senhora rolar para a lateral, vai ter observações. Ok. Vai ter, amanhã, né? A gente não olha observações, porque será? A Maian pediu para que fosse depois das 4h30, porque ela vai estar numa outra atividade. E a Adriana Carla também, porque ela vai dar uma palestra antes da apresentação dela. Então, o próximo seria o Leandro Thiago Ferreira. Isso. Vocês me ouvem bem? Sim, Leandro, sim. Que ótimo. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou estudante da graduação em Design da Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vindo. Campus Acadêmico do Agreste, que é um campus interiorizado, e estou muito feliz de estar aqui hoje, ter sido aprovado, especialmente numa terça-feira, que é o dia do meu orixá, e por isso estou de branco, com minhas guias aqui. E fico muito feliz de poder falar sobre essa vivência no candomblé nesse dia também. Não consigo conter os sorrisos, na verdade. Mas vou falar um pouco sobre a minha pesquisa. Eu sou estudante do 5º período de Design, e no 2º período entrei em contato com a teoria do imaginário durante a cadeira de Estética e Plástica. E para mim foi muito libertador entender sobre isso, porque era uma nova epistemologia. Era uma nova forma de tratar os saberes acadêmicos, porque até então eu tinha muito bloqueio em entender sobre isso. E, eventualmente, enquanto eu estudava sobre isso, eu consegui notar as semelhanças que aquilo tinha com o candomblé, que já era uma vivência minha. E eu entrei em contato com essas teorias, e entrando mais em contato com o candomblé, eu consegui conciliar isso. Então, a minha pesquisa está inserida no contexto do design, da antropologia. É uma pesquisa relacionada às ciências humanas e sociais, e ela trata da teoria do imaginário, do candomblé de Nação Jeje, do terreiro Taziri-Ladê, do qual eu faço parte, que fica situado na região de Caruaru, aqui no interior de Pernambuco. E a minha ideia principal era tratar a forma de como são representados os arquétipos, os símbolos, os gestos, que são parte da construção do candomblé, fazem parte do que se imagina daquela cerimônia, em relação à teoria do imaginário, porque esses saberes marginalizados foram excluídos pela cultura hegemonista. A gente não tem mais acesso a isso da maneira mais comum.
isso acaba sendo relegado a um espaço escanteado. E eu acho que romper com essa questão de saberes dominantes que estão impostos já é extremamente necessário. O Candomblé de Nação Jeje, que eu faço parte, acaba também tendo seu espaço acadêmico relegado em prol do binômio Nagô-Jeje, porque muito se fala sobre o Candomblé dos orixás, o Candomblé dos Voduns, que eu faço parte, não está muito dentro dessa vivência. E a minha ideia no meu artigo, que ainda está sob construção, é entender exatamente como se manifesta esse imaginário, como se constrói essa relação dos arquétipos, dos símbolos. É traçado um paralelo com as teorias descoloniais, porque se sucedeu um processo de exclusão e de aglomeração desses fatores, que são características individuais. No meu candomblé, as danças são diferentes de outros candomblés. Existe particularidade do candomblé jeje. E tudo isso foi resumido à ideia de candomblé. Não existe mais essa noção de que é algo particular. Aí bem, o candomblé jeje, ele vem lá do Daomé, as pessoas que foram trazidas escravizadas do Benin atual para cá trouxeram essa herança de culto aos voduns. Isso tem suas particularidades a partir dos nomes das danças e dos aspectos gestuais também. Por exemplo, na minha nação, o meu vodum se chama Dan, e a gente o cultua enquanto Bessem. Na nação Queto, ele é cultuado enquanto um orixá, ele é o Xumaré, com características e danças diferentes. A aglomeração que existe a partir desse ponto é através das trocas mútuas. Elas existiram tanto em território africano quanto em território brasileiro, causando uma questão aglomerativa, sincrética, e é um processo normal, não é um processo forçado. A casa que eu frequento, ela é fundada sobre o Vodum de Aziri, ela existe desde o ano de 87, e começou como uma casa de umbanda, e depois de um tempo, a Mãe Luz, a nossa matriarca, fundadora, passou a integrar o candomblé jeje a partir da junção com a Axé Palmares, e hoje a gente mantém viva essa tradição que vem lá do Daomé, que é uma tradição minoritária, tanto aqui na minha cidade, na qual só existe este terreiro que cultua voduns, infelizmente, tanto no Brasil. Através disso, eu penso em analisar esses adereços, por exemplo, Bessem, o meu vodum, utiliza-se de um símbolo chamado draca, que possui serpentes, que se relacionam com o imaginário do Gilberto Durand através de símbolos ofídicos, relativos às serpentes. Tudo isso que a gente imagina está sedimentado no nosso inconsciente. E o culto aos voduns também está sedimentado nesse âmbito. E é essa parte interessante do meu artigo. Por mais seja muito relacionado à ideia de design, ele também possui um embasamento muito psicológico. Tudo versa em torno disso, desses arquétipos, dessas manifestações de consciência que se apresentam para a gente de maneira sensível, tangível, através do culto do candomblé. E é isso o meu artigo, basicamente. Olá, Leandro. Parabéns. Também, eu acho que hoje, esses trabalhos, eles, vamos dizer assim, são trabalhos que se caracterizam desafiadores. Eu acredito que está sendo um desafio para você também, nesse aspecto. Claro que você já foi para um campo, mas muito próximo, né, em que a gente está discutindo, acho que até agora esses dois trabalhos têm um ponto em comum, né, estamos insatisfeitos com a marginalização, né, de temas tão importantes, comunidades ribeirinhas, e agora você está trazendo esse aspecto, né, de comunidades do candomblé, né, desses aspectos identitários. Né? Então, esse é um ponto muito importante, e o que se torna um desafio, porque, vamos dizer assim, muito pouca gente quer ouvir falar das singularidades, né? Parece que a gente está vivendo num mundo em que o que vale é o padrão, né, correr atrás de um padrão, e essas singularidades, elas são esquecidas. Mas muito importante o que você traz, dentro desse contexto. Você ainda está no 5º semestre? Isso mesmo, eu estou no 5º período. Já está danadinho, sim. Meus parabéns. Obrigado. Tem sido realmente um desafio compor tudo isso, pensando em como
contra a cultura hegemonista, que tenta englobar o candomblé e presenciar isso de maneira experiencial mesmo, de estar lá construindo tudo e notar que às vezes falta planta para fazer um ritual e a gente tem que buscar no mato, ficar ali perto da cidade, porque a gente está relegado a um espaço marginal, é uma coisa, é um desafio mesmo. Tanto estar presente ali, existindo, fazendo a nossa manifestação religiosa, cultural e mantendo vivo aquele espaço também que representa uma comunidade, porque a gente está num espaço periférico, a gente faz parte do Morro Bom Jesus, que há poucos anos foi pacificado e que, ao mesmo tempo, é um desafio tanto epistemológico quanto vivencial. Uhum. Você falou assim, há pouco tempo pacificado também é um outro termo muito complicado, né? Falar dessa pacificação territorial, né? Até que ponto, É um processo como isso é feito. higienista. É um processo Sim. totalmente higienista por aqui. Sim. Mas a gente tem resistido bastante para manter a nossa cultura viva. Sim, é importante, são trabalhos como o seu que vem justamente dar visibilidade. Eu acho que a universidade ela tem esse papel, nessa pluralidade, né, desse espaço mesmo, para que todos vocês tenham fala, porque realmente, de outra maneira, não tem sentido ela ser uma universidade, né, de conseguir ser um espaço em que abrace todos os pensamentos e todas as ideias. E é muito bacana você trazer, e você vem com um estudo antropológico muito forte, né, assim como também a Juliana, né, e vai ser um desafio porque justamente você aqui não está buscando falar de algo comum em que todo mundo fala, mas dar uma visibilidade para o que poucos falam. Eu não sei se vale a pena aqui falar, mas eu sou baiana, eu nasci em Salvador, né, eu já estou há muito tempo fora de casa, saí de casa acho que década de 90, 95. Mas quando eu fui para São Paulo e depois vim, hoje em dia eu moro em Fortaleza. Então, quando eu vim para cá, né, quando eu estava em São Paulo, eu ainda estava, toda sexta-feira vestia branco, né, tem até uma música que fala que toda sexta-feira todo mundo é baiano junto, né, porque é o dia de Oxalá e todo mundo veste branco na sexta-feira, a gente vai até a Igreja do Bonfim, né, rezar e colocar sua fitinha. Então, isso sempre foi muito forte para mim, enquanto eu morava na Bahia. Na verdade, hoje foi uma fala, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a abertura do colóquio, houve uma fala do professor Henrique Cunha, que até meu xará, também sou Cunha, ele também é Cunha, e que justamente a religiosidade, ela não se desprega de nada. Ela religião e ciência, religião e conhecimento, em todos os seus níveis. Então, isso em Salvador eu sentia muito forte, esse sincretismo, né? Não importa se você está falando de Santa Bárbara, se você está falando de Iemanjá, de Inhaçã, né? Ou de Senhor do Bonfim, ou Oxalá, são os mesmos, né? Então, e esse sincretismo muito forte em Salvador, obviamente esse afastamento mesmo, né? Você acaba esquecendo, mas você falando, eu senti saudade. Interessante, né? Eu senti saudade, eu tive a oportunidade de conhecer uma menininha de Gantoá, então, assim, é uma outra, obviamente que minha família não gostou, porque também existe esse aspecto, né? Existe o aspecto também de nossa família ter essa aceitação, essa oposição de religiões, né? Então, como a minha vida sempre foi muito ampla, eu sempre aceitei todas as religiões. Eu vou para uma igreja, eu vou para uma festa no Candomblé, e eu vou para uma palestra espírita sem nenhuma culpa, porque acho que todos têm um elemento em comum, é amor, né? Então, acho que esse aqui é o ponto principal. E essa carga de simbolismo que todos esses elementos trazem, né? É muito importante a gente ter essa consciência. Eu mesmo não conheço. Eu não conheço a história, né, do candomblé. E você vê muito pouco em pesquisas de internet, se você tentar procurar alguma coisa séria com relação ao candomblé, né? Por exemplo, o termo que você usou, voduns, eu queria até que você explicasse um pouquinho mais, é possível? Eu nunca ouvi esse termo. Mas se puder me ajudar a me enriquecer esse conhecimento, eu agradeço. É porque hoje, majoritariamente, a gente tem 3 candomblés no Brasil. Tem o candomblé Queto, que cultua os orixás,
todo mundo conhece, como Yansan, Ogum, Xangô. Existe o candomblé banto, que tem suas origens na Angola, e que cultua os inquices, que são forças também da natureza, e se manifestam com outros nomes também. E existe o candomblé Jeje, que tem sua origem nos povos Fon, que vieram do Daomé, e que cultuam os Boduns, que são forças da natureza também, e que se manifestam com outros nomes também. Por exemplo, para mim, não é Oxumaré, como é em Queto, é Bessem. Não é Xangô, é Sobô. É diferente, existe essa diferença. São arquétipos muito semelhantes, porque existe uma troca cultural durante o período da diáspora e até mesmo uma intervenção no próprio território. Os iorubás e os Fon interagiam naquela costa em que faziam parte, em que eu vivenciava. Era um povo que trocava culturas, tanto a partir da guerra, porque muitas vezes estavam batalhando um contra o outro por questões territoriais, tanto por questões culturais. Um casamento de um rei com uma rainha de outra nação era essa riqueza. Sim, em São Luís tem muita cultura jeje. E em São Luís existe mais um nagojejo, né? O terreiro Fonte Achante foi um dos lugares mais machos que eu tive a oportunidade de conhecer nesse aspecto, que cultua muita coisa dessa religiosidade remanescente do jeje. Muito bacana. Posso fazer uma observação, professora? Posso? Pode sim. Oi, Thiago, tudo bem? Eu tô aqui, vou ligar a câmera para vocês verem o meu rosto, porque não parece, né? Eu sou o Lombardi. Eu sou a pessoa que se comunica por e-mail também. A gente se comunicou esses dias, né? Quando você me enviou o seu trabalho, a gente fazendo ensalamento e tudo, já tinha visto, assim, né, o nome do seu trabalho. E eu fiquei muito feliz com o seu trabalho em particular. Aqui no Ceará, na Universidade Federal do Ceará, e a professora Cláudia, que a professora Aura conhece, a gente estava, a professora Aura também, construindo um artigo de uma pesquisa que a gente estava fazendo junto com o professor Henrique, inclusive, sobre vestimenta num candomblé Angola, de um terreiro ali nas proximidades, ali no Recôncavo Baiano. E eu vi muita semelhança entre as nossas pesquisas, apesar de que você... Está falhando um pouco, só falou um pouco, só fala. Mais, focando nossa pesquisa... Em outra nação. Oi? Nossas pesquisas É outra nação. muito. O Jeje, né? A gente estava fazendo a pesquisa no Angola. Mas essas trocas que fortalecem, que constroem o imaginário do candomblé, seja ele qual nação for, apresentam essas semelhanças. Eu lembro de uma particularidade que é diferente agora. Mas, sobretudo, eu acho que notar como... Está falhando o seu áudio, Bruno, um pouco. Alô? Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Sobretudo a semelhança, eu acho que eu fico muito feliz quando o povo do terreiro está adentrando esses espaços. Assim, né, tomando a academia, os debates, a pesquisa acadêmica, trazendo inclusive outros paradigmas de saber, de sistemas de saberes, né, para o design, que é um campo muito ainda distante das discussões. Eu fico muito feliz com o seu trabalho mesmo. Eu acho que a gente devia manter contato, porque tem muitas semelhanças entre a sua pesquisa e a nossa aqui que a gente está fazendo no Ceará. Inclusive a professora Cláudia, né, que também pesquisa isso, que é da comissão organizadora também do evento. Então, eu fico muito feliz. A gente vai se reencontrar novamente, que você tem outra apresentação na sexta, né, nessa mesma sala. É isso, um abraço. Muito grato, muito grato. Espero conseguir trocar esses saberes e contribuir para essas construções. Importante seguir em frente também, né, e de saber do seu papel, né, dentro desse contexto. É muito importante. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta para o Leandro. Eu chamo de Leandro, o Bruno chamou de Thiago. Como é que você gosta de chamar? Leandro Thiago. Sei. Hoje foi um grande prazer, viu, Leandro? Parabéns pelo seu trabalho. A gente percebe como você tem um domínio, né? Porque tem a paixão. Normalmente a gente domina quando a gente tem essa paixão, e a gente percebe isso no seu trabalho. E é muito importante, como o Bruno mesmo falou, né, de ser um porta-voz,
né? Justamente de temas e de possibilidades que a universidade ela ainda não consegue escutar. Então, acho que esse trabalho seu, assim como os outros trabalhos que vão ser apresentados, vai ter esse elemento comum, né? São as periferias centradas. Eu acho que vai ser muito mais dentro dessa questão, né? Mais do que se imaginar como centro, é se imaginar como ponto de resistência e de unidade e identidade. E acho que esse é o papel de vocês dentro da universidade e fora dela, né? De prosseguir nesse trabalho e nesse sonho, nessa vontade de dar voz e vez a quem, dentro dessa cultura hegemônica que a gente tem, não tem essa possibilidade. Né? Parabéns pelo seu trabalho, mais uma vez, viu? Muitíssimo obrigado. Bem, nós vamos passar para outra apresentação seguinte. Tá tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, sem problemas? Conseguem ouvir? Joia. Pois bem, mais uma vez, antes de passar a palavra para o próximo trabalho, algumas pessoas chegaram de fora, depois, né, na verdade, eu vou estar agradecendo aqui, não somente a presença dos apresentadores dos trabalhos, mas também está aqui ouvindo e permitindo esse diálogo. Na verdade, vocês viram, eu sou geminiana, eu falo muito. Não acredito muito em signo, não, mas é uma brincadeira que eu faço. Então, vocês, por favor, vocês têm toda a liberdade em fazer perguntas, estabelecer esse diálogo, esse paralelo, né, dos seus trabalhos, ou até de quem não vai apresentar, conversar com essas pessoas, certo? Acho que todo mundo que está aqui, ele tem essa finalidade de fazer uma tarde de conhecimento, é isso que nós temos aqui, uma tarde de conhecimento, em que a gente troca, vamos dizer assim, as nossas alegrias, nossas angústias, né? Então, os trabalhos, eles refletem muito de que se identifica com um problema e que a gente quer propor uma solução. Então, isso é uma ideia, isso aqui é um projeto, né? Identificar um problema e você buscar soluções dentro desse contexto, fortalecendo essas comunidades. Isso é muito legal. Pois bem, nós vamos para a próxima apresentação, são 16. A próxima apresentação é Alice Novato Silva de Faria. O título é a aplicação da ferramenta de mapeamento geoiconográfico como facilitadora do processo de valorização da cultura e dos saberes locais. Alice, que já conversou aqui com a gente antes, né, já tem um sonho do trabalho, não foi, Alice? Muito bacana. Você vai ter 10 minutos, acho que pode estender um pouco mais, a gente está com tempo até de folga, fique muito à vontade, certo? Então, acho que eu vou fechar nos 10 minutos, como eu fechei com a Juliana, aviso em 2, mas qualquer coisa eu vou administrando aqui, não se preocupe, tá bom? E boa apresentação, seja muito bem-vinda. Obrigada. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês, que eu quero... Vocês estão conseguindo ver minha tela? Está começando a abrir. Ah, sim. Sim. Ainda não? Conseguiu? Não. Começou a apresentar. Ainda não? Ainda não. Começou a apresentar e de repente parou. Deixa eu ver. Ah, sim, está aqui. Eu estou conseguindo ver já. Sim. Ok. Boa apresentação. Ah, sim. Muito obrigada. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Alice. Eu sou aluna do mestrado do programa de pós-graduação em design da Escola de Design da UENG. Esse trabalho, na verdade, é com a minha colega Ira Nasser, que é da graduação em design de produto, e a nossa orientadora, Kátia Pego, mas elas, infelizmente, não puderam estar presentes hoje para apresentar junto comigo.
E eu vou falar um pouco da ferramenta de mapeamento geoiconográfico, que também é chamada de relevo holístico, como facilitadora do processo de valorização da cultura e dos saberes locais. Essa ferramenta, ela foi desenvolvida para a realização de projetos baseados na metodologia do design sistêmico, que é uma metodologia italiana compilada pelo professor Luigi Bistanino, que busca o desenvolvimento de um novo modelo econômico produtivo, baseado no desenvolvimento local. Ela busca a criação de sistemas produtivos abertos e que busquem a autonomia daquele território, sendo que o território aqui ele não se limita ao espaço geográfico, mas ao espaço de identificação e de pertencimento de uma comunidade. E esses sistemas abertos, o professor Luigi Bistanino fala da criação que fariam a sua própria manutenção, que é um termo vindo da biologia. Os sistemas, eles apresentam características complexas, eles não podem ser resumidos o todo é a soma de suas partes, como na visão cartesiana. Você tem um problema que é multidimensional, não é uma causa e um efeito, mas existem vários outros fatores, várias outras dimensões que afetam esse evento. Então, uma vez que esses sistemas são complexos, é necessário compreender o contexto do território naquele momento, já que as características estão em constante mudança, como são multidimensões, a gente não pode falar de um contexto de 5 anos atrás, quando hoje você tem uma outra situação, um outro cenário político, econômico, social. E então, o objetivo da ferramenta é compreender amplamente esse território de maneira sistêmica. E para evitar o enviesamento da visão externa do pesquisador, ou seja, eu vou para o território e levo somente a minha visão e aplico o que eu acho que vai fazer sentido para aquele território, é importante que esse processo ele seja feito de forma coletiva e colaborativa, para poder realmente entender quais são as necessidades daquela comunidade. Às vezes, como a gente começou com a Juliana, às vezes a gente tem uma ideia de que aquilo vai ser bom, mas a comunidade fala, calma, isso aqui não é vantagem para a gente. E para esse processo, de forma colaborativa, a gente pode usar uma série de artifícios, desde jogos com a própria comunidade, entrevistas, visitas, para fazer o levantamento das informações. Então, eu estou apresentando aqui um exemplo de relevo holístico que foi desenvolvido para o território que eu estou estudando, que é o território do Conjunto Confisco, e ele está localizado na região limítrofe da cidade de Contagem e da cidade de Belo Horizonte. É um território de periferia, e para o desenvolvimento do relevo holístico, são estudadas, por exemplo, características históricas, então, marcos históricos para o desenvolvimento daquele território, características geográficas, então, a localização, divisão sociopolítica, grupos comunitários existentes, e também algumas necessidades latentes de, por exemplo, doenças frequentes. Nesse caso, eles têm um problema constante com dengue, chikungunya, febre maculosa, e para tal é necessário entender também as características geomorfológicas daquele território. Então, seu clima, relevo, fauna, flora, todos esses fatores, eles afetam, mesmo que indiretamente, o cotidiano dos moradores. Nós também estudamos as características arquitetônicas, porque eles mostram algumas questões históricas importantes. É uma região de periferia, então os tijolos aparentes, as caixas germinadas, são
frequentes naquela comunidade. E elas também permitem a expressão artística, de movimentos artísticos, como no caso do grafite, que aqui a gente está representando o grafite do muro de uma das escolas da região, que é a Escola Anne Frank, que é um importante ator social para aquela comunidade. Bom, falando um pouco mais dos sistemas produtivos, nós fazemos o levantamento de sistemas tanto comerciais quanto produtivos. Comerciais seriam aqueles sistemas que vendem o que compram, que revendem, então eles vão para um lojista, compram no atacado e revendem. E sistemas produtivos seriam aquilo que as pessoas produzem e vendem. Então, por exemplo, nós temos um exemplo de um morador que desenvolveu uma horta urbana por conta própria e que ele produz um abacaxi, produz um milho e vende isso nas feiras que o território propõe ter, acho que é todo domingo. Obviamente, atualmente não está tendo nenhuma feira nem nada. Também são levantados aspectos da cultura material e imaterial. Então, no caso da cultura material, produtos típicos daquela região, e no caso da cultura imaterial, festas típicas, culinária, movimentos de valorização do comércio, como a feira do Confisco Faz Arte, e também o chamado saber fazer, que é o conjunto de conhecimentos coletivos que uma comunidade tem, muitas vezes, passar de geração em geração, e que pode estar relacionado tanto à produção de produtos, então o fazer doce, o fazer pão, o saber bordar, como também por exemplo, saber fazer a unha, saber costurar, que são conhecimentos que podem ser passados para outras pessoas e que são importantes de fazer esse levantamento, justamente para não perder esse conhecimento. E o que essa ferramenta pode ajudar no processo de descolonização que a gente está tratando? Então, entendendo que o processo de descolonização ele é uma mudança da visão eurocêntrica, anglocêntrica, para uma visão centrada no desenvolvimento local e suas práticas, essa ferramenta ela permite ir na contramão da globalização, voltar para o desenvolvimento do próprio território e seu fortalecimento através de sistemas econômicos produtivos locais. E é interessante que, como eu falei com a Juliana, que durante o contato com a comunidade, muitas pessoas não consideravam os conhecimentos coletivos válidos. Então, aquilo não era relevante, aquilo era descartado. E é por isso que essa ferramenta é importante, porque ela permite a valorização desses conhecimentos que muitas vezes eles eram desconsiderados em prol do conhecimento acadêmico, do conhecimento externo, e que às vezes não faziam sentido para o território. Então, você ter uma população... seria, por exemplo, você produzir coisas para a neve no meio do deserto. Não faz sentido. Mas é importante fazer a apropriação desses conhecimentos externos para que eles se tornem únicos para aquela comunidade, que a comunidade possa utilizar de artifícios modernos para se valorizar e para se fortalecer de forma cultural, seja na própria identidade e como um grupo de um movimento social. Então, essas são minhas referências. Peço desculpa se eu passei um pouco do tempo, acho que não, mas... Tá válido. Parabéns, Alice. Muitíssimo obrigado. Deixa eu interromper aqui só um segundo. Pronto. Você gostaria Parou de... Sim, parou. Olá. Apareci agora. Você gostaria de fazer alguma consideração? Uma pessoa muito ansiosa, e eu treme muito. Desculpa se foi difícil de entender. Por favor, eu gostaria de saber, assim, está aberto, né, o momento para as discussões, para as considerações, quem quiser se manifestar, fique muito à vontade, né, alguma pergunta que queira fazer sobre o trabalho da Alice,
Alguma contribuição? Ah, ninguém? Então, eu vou ser eu, então, a pessoa. Eu não queria, eu estou falando o tempo todo, Alice. É um mal de professora, né? Gostei muito da sua apresentação. Eu acho que falar sobre o design sistêmico é desafiador, porque realmente atua na complexidade, e é o que nós temos que realmente pensar dentro dessa área. Parabenizar o trabalho foi muito bem organizado, né, e o que vocês trouxeram é muita relevância. Não sei se muitos aqui conheciam desses termos, acho que poucas pessoas ainda falam dessa visão holística, né, que é importante, e que nós vivemos um sistema aberto e não é de agora, né? A nossa existência, ela é esse sistema aberto, né? E do que você falou, né, é muito dessa autopoiesis, né? Que ele vai justamente tendo forma e criando sua própria organicidade dentro desse seu território, né? Estamos, de novo, falando aqui de comunidades à margem, né? Seja ela pequenas comunidades com elementos artesanais fortes, né? Que gera a sua própria subsistência, seja ela dentro da religião, que foi o que o Leandro trouxe, né? Eu estou aqui fazendo esse link porque é importante a gente entender, né, Alice, que nós parece que a gente está falando a mesma linguagem, né? Dentro desse aspecto. E o design sistêmico, nessa complexidade que ele trabalha, realmente necessita de ferramentas que deem essa compreensão, e essa é uma ferramenta muito interessante, né, que é esse mapeamento que é realizado. É importante no que você colocou da questão da fala da comunidade, que a Juliana também trouxe, né, que é justamente que a gente consegue denotar, eu não sei se essa palavra certa, me corrija, né, mas que essa forma hegemônica, né, com que lidamos com essas pequenas comunidades de resistência, gera um problema de autoestima imenso, né? Então, a autoestima, ela não existe, né? Porque são colocados como atrasados, né? Retrógrados, né? É a visão que se tem, né? E que, em parte, nós também temos culpa. Eu vou me incluir porque, muitas vezes, a gente não percebe que nós não percebemos que reproduzimos ações e falas, né? Porque escutamos e agimos todo o tempo dentro desse contexto da capital, e temos um olhar, como eu vou dizer assim, apenas de curiosidade, né? Mas não enaltecemos esses elementos. Eu lembro disso porque quando eu resolvo enaltecer e eu vou para um lugar, eu gosto de viajar muito para o interior, eu me sinto acolhida, é diferente, né? É muito diferente dos grandes centros. Conseguem me escutar bem? Então, o que acontece? Quando a gente enaltece, ou quando a gente elogia, eles não entendem, né, muitas vezes. Esse aspecto da autoestima, que é um ponto importante. Lá, está todo mundo conseguindo me ouvir? Eu não sei se caiu. Eu estou. Eu tive um problema Foi. Eu queria... Minha internet foi uma pausa aqui. A Mariana quer falar? É a Camila. Oi, Camila. Isso, queria fazer só um pequeno comentário, para não me alongar muito. Queria dar, antes de tudo, parabéns para os trabalhos que já foram apresentados. Eu também trabalho com uma comunidade que está à margem, né? E queria fazer só uma pequena observação. Não sei se é o caso dos demais, mas eu já me formei tem algum tempo, né? E no curso de design a gente sempre é moldado, né? Ensinado que nós somos os técnicos detentores de todo o conhecimento, né? E isso eu ainda vejo, né? Eu estou agora no nível de doutoramento, comecei agora há pouco. Eu ainda vejo no discurso de alguns professores, né? Como que o design ele é colocado num pedestal, né? Acima de todas as outras pessoas. E é bonito de ver,
né, e principalmente durante esse congresso, durante esse colóquio, desculpa, e que a gente vai ver bastante, eu imagino, é bonito de ver como que as pessoas, elas se colocam ao lado, né, das pessoas para as quais elas empreendem projetar ou empreendem lançar esse olhar do designer, né, e valorizar também os conhecimentos dessas pessoas. Então, não é falar por eles, mas é dar voz a eles, né? Então, os trabalhos que foram apresentados me deram bastante essa impressão, então eu queria parabenizar, né, por isso. Eu faço coro a você, Camila, também. Muito feliz. Durante a minha graduação, eu também tive um pouco disso, dessa coisa de nós somos os detentores do conhecimento e tal, mas o que foi interessante é que eu tive uma disciplina de design sistêmico na graduação, que foi o que me levou a desenvolver esse projeto, que agora, na verdade, não é só o design sistêmico, eu também estou trabalhando com design anthropology, mas que é uma filosofia completamente diferente do design sistêmico, assim, no sentido que ela não tem etapas, o processo constrói as próprias etapas, e então, assim, esse pensar que só você sabe o que é certo para uma população, realmente foi uma coisa que eu vi muito na graduação, mas que, por essas metodologias que eu estou usando no meu projeto de mestrado, eu tive que, ainda tem algumas coisas de tipo, mas podia fazer isso, mas assim, você tem que pensar, não, a própria comunidade tem o poder de fala, ela tem o poder de escolha. Isso. Você tem que dar, assim, as sugestões, ou assim, falar, você tem essas opções e tal, o que você quer fazer, escolhe o que você quer fazer, ou assim, elas falam, eu quero fazer tal coisa, e às vezes precisa, por exemplo, de um desenvolvimento de uma embalagem, então a gente está trabalhando, na verdade, em conjunto com a UFMG, e o pessoal da arquitetura da UFMG, na verdade, eles estão desenvolvendo um pomar urbano lá, é um outro projeto, mas que a gente acabou se inserindo nesse grupo de extensão com a UFMG, e é justamente essa visão. Agora, a Kátia e a Ira, que fizeram esse trabalho comigo, elas estão agora lá na comunidade mesmo, com uma reunião, assim, menor, tipo, com algumas das lideranças, que é uma comunidade também que tem um movimento feminino, uma liderança feminina muito forte na história delas. Então, que está sendo realmente interessante ver essa mudança de pensamento do eu sei para o você sabe, e nós compartilhamos esse conhecimento de forma mútua. Né? É muito importante. Eu acho que essa mudança de pensamento é um aspecto basilar, né, dentro desse contexto, porque graças a Deus eu não fui pelo caminho desses outros professores, mas eu acho que eu sempre coloco nas minhas aulas 2 pontos importantes. Eu detesto a palavra problema, né? Nós temos que saber qual é o problema. Eu gosto mais de falar de necessidade, né? Assim, temos que identificar as necessidades. É muito diferente de você falar que aquilo é um problema, né? Desejos problema, e necessidades, né? Desejos e necessidades, é isso mesmo. Não me traga problema, me traga os desejos e as necessidades. Acho que é dentro desse contexto. E um outro ponto que eu coloco muito para os meus alunos, e acho que é um aspecto importante dentro da área, que é colocar o design, ele só tem sentido a partir do outro. Tá? Foi-se o tempo em que você tinha um designer centrado em si mesmo, né? Um Philip Stark, né? E assim vai. Os tempos são outros, né? A nossa mente, ela tem que mudar, ela tem que evoluir dentro desse contexto, e acho que, é o outro, tenho certeza, é o outro que dá sentido ao design. Então, acho que esse é o ponto que a gente está discutindo aqui. Eu só tenho um aspecto, assim, que eu queria falar com a Alice, só de uma coisa na apresentação, que eu queria fazer uma observação. Posso, Alice? Claro. Pronto, você usou o termo descolonização, né? Eu acho, assim, que é um termo muito... Sim. Isso é algo que eu já refleti, né? Nós temos
o Bruno faz parte, né, desse grupo de discussão sobre essa visão da descolonização, que a gente sabe que isso não vai ser possível, você não desfaz nada que já está feito, a gente arrasta, né, essas algemas, a gente arrasta esses grilhões, né, mas eu acho que pensar no que é o que a gente está propondo no tema do colóquio, de mudar esse contexto do 10, né, para a decolonização mesmo. Qual é a diferença nesses dois termos? Né? Que descolonizar seria você, como eu vou dizer assim, você apagar da história aquilo, né? E é impossível, né? Você não apaga a história, as pegadas elas vão estar lá, de alguma maneira, mais profundas ou mais tênues, a depender da situação. Mas o decolonizar, esse deve que ele vai gerar esse afastamento dessa ideia dessa colonização. Isso é mais real. Você admite, né, que você foi um colonizado, mas você não quer mais isso. Você vai buscando outros caminhos que vão gerando o afastamento de tudo que você identifica como elementos que lhe tiram da identidade. Deu para entender? Eu acho que acho que é interessante. É uma diferença tão tênue, né? Tão simples, mas que muda bastante a etimologia, muda bastante a compreensão desse processo, e que a gente ainda está nesse processo evolutivo. Eu tenho certeza que todos os trabalhos que você está trazendo isso, a Camila identificou muito bem, né, que é justamente uma compreensão do que nos cerca e uma apropriação dentro de uma visão colaborativa, de uma visão de participação, né, de desejo de dar vez e voz a comunidades e a locais, a territórios que são poucos vistos pelo poder público e também, né, pela sociedade. Eu acho que a gente não pode ficar de fora, né, e de colocar também nossa culpa dentro desse contexto, e a gente se policiar e sempre achar uma maneira de sanar nossas falhas. Eu só tenho a dizer assim, muito parabéns assim, pelo seu trabalho, né, fiquei muito interessada nessa ferramenta, ela é bem trabalhosa, né, Alice? Parece que dá bastante trabalho, né? Bem complexo também, com uma própria complexidade. Sim, mas é muito interessante, porque ser realmente muito mais aprofundadamente o território. Com relação aos termos, eu faço a minha culpa, Não, mas não tem, na verdade, assim, eu quis foi, como eu vou dizer assim, contribuir com essa reflexão para você. Sim, mas eu agradeço, que é uma coisa que eu quero, inclusive, trazer para a minha dissertação, que, apesar de que eu falo da questão da valorização do local e dos saberes locais, eu ainda não discuti muito da decolonialidade, então, que é realmente uma coisa que eu vou procurar me aprofundar mais na minha dissertação. Então, obrigada pela informação, porque assim, os artigos e livros que eu li e tal, eles tratavam disso um pouco meio que intercambiáveis, sabe? Descolonização e decolonialidade é a mesma coisa. Mas é bom saber que eles têm uma diferença de conceito que eu... Mas aí eu estou trazendo uma leitura minha, né? De uma reflexão, né? Não estou trazendo de ninguém, porque realmente o que você leu está certo. Você vê algo muito incerto, né? Eu estou colocando o meu ponto de vista a partir de uma reflexão de leituras, e que são não só pelo sentido da palavra, mas até de um sentido social, antropológico muito importante. Nós não podemos negar o que de fato aconteceu, que nós podemos olhar para frente, né, com outros olhares, sabendo da nossa origem e querendo um futuro diferente. Eu acho que esse é um aspecto importante. Né? E meus cachorros começaram. Desculpa. Sim, obrigada. Parabéns mais uma vez. Sua dissertação, né, de mestrado? A sua dissertação é parte da sua dissertação de mestrado? Sim, é parte da minha dissertação de mestrado. Meu TCC, na verdade, não teve nada a ver com isso, mas no mestrado eu
vi uma possibilidade que eu gostei desse tema durante a graduação, e só que não tinha professores que pudessem me ajudar, assim, tipo, eles não focavam muito nesse desenvolvimento, era uma coisa mais de produtos, né? Muito bom. Muito bom, e parabéns. Aí... Parabéns. Eu estou lhe perguntando porque eu quero já lhe desejar uma boa fortuna, uma boa sorte, uma excelente apresentação da sua dissertação, que eu acho que está indo num caminho muito, muito bom, muito bacana, necessário para a área, né? E que, já que são tão poucos trabalhos que ainda tratam desse tema de uma forma tão objetiva, né? O design sistêmico, o que eu percebo é que ele faltava um pouco essa objetividade de ter ferramentas, no caso a tecnologia, a favor, né? A favor de um pensamento mais real do contexto da vivência humana, da existência humana. Isso é importante. Parabéns. Pois bem, pessoal. Vocês viram que eu falo demais, né? Nós é que agradecemos, Leandro. Agradecemos todos vocês por vocês estarem aqui, dividir esse conhecimento com a gente. Muito, muito bom. E aí nós vamos agora para a nossa próxima apresentação. Eu acho que Bruno já deu até tempo, né, da Maiane e da Adriana, mas a próxima apresentação é da professora Araguaci Paixão. É isso, quem está representando o trabalho. A professora Araguaci está na sala. E somos eu e a... Isso. Quem é? A Eveline e a Fernanda. Sim, porque a professora Araguaci, inclusive, está medindo uma outra sala. Exatamente. Eu estava aqui, olhei o nome da professora Araguaci, eu lembrei desse detalhe. Eveline, Fernanda, eu vou fazer a apresentação aqui. Vocês são coautoras, não é isso? Isso mesmo. Eveline Azevedo, Fernanda Farias, juntamente com a professora Araguaci Paixão. O tema, né, o título do resumo, só um instante, novos formatos de negócios de moda, são 16h38, acredito que 16h50, tá bom? Vocês podem apresentar o seu trabalho. Boa apresentação e muito obrigada por estar aqui com a gente. Pronto. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Celeste. Eu peço licença para apresentar, compartilhar aqui a minha tela. Fique à vontade. A gente vai começar. Eu vou começar e aí depois a Eveline vai continuar. Né? É uma honra muito grande para a gente estar aqui com vocês. A gente está vendo aí trabalhos de excelência, né? Então, nós vamos falar sobre novos formatos de negócio de moda. Tá? Então, assim, a proposta do nosso artigo, né, no nosso resumo, era justamente mostrar e discutir essas novas propostas de negócios de moda, né? Negócios que seriam menos danosos ao meio ambiente e que agregassem os pilares social e econômico do desenvolvimento sustentável. A gente sabe que a sustentabilidade, né, ela tem 3 pilares principais, que é o social, o econômico, né, e o ambiental, e aqui a gente está focando realmente mais nessa parte do social e econômico, que automaticamente, né, puxa também, logicamente, o ambiental. Essas propostas se configuram, né, em alternativas de negócios de moda, sobretudo para quem pretende empreender na área. Então, a gente está trazendo aqui, mostrando que existe, sim, a possibilidade de se empreender de forma mais sustentável, né, tendo todo esse cuidado com pessoas, né, e sem precisar seguir alguns errinhos que geralmente as pessoas associam à sustentabilidade, como se fosse algo que não fosse financeiramente bom, né? Então, assim, pretendendo empreender na área, entregando para a sociedade produtos que reflitam essa causa da sustentabilidade, produtos com propósito mais sustentáveis, realmente. E aí, os caminhos que escolhemos, né, foi justamente novos percursos de referências bibliográficas, né, na trajetória do mundo virtual e nas conversas com novos empreendedores. Então, realmente buscando fazer essa relação mesmo. Podemos ler a moda como um fenômeno condicionado pelas mudanças sociais ou como elemento manipulador e homogeneizante da indústria cultural, né? Aqui nós temos uma citação da Maioli. E falando já do meio ambiente, riscos globais, os efeitos da poluição e do esgotamento das fontes de recursos naturais. Estímulo ao consumo
por meio da mídia e da publicidade instigantes, né? Então, assim, aquela coisa realmente você tem que consumir, demonstrando a sociedade de consumo caracterizada pela obsolescência programada e o incentivo ao consumo por status e significado, e não por necessidade, que é justamente eu compro porque eu quero ter, né? Não necessariamente eu preciso daquilo ali. E aí, né, a gente tem aqui um dado, produção de 8,9 bilhões de artigos de vestuário no ano de 2018 no Brasil, ou seja, muito além do número da nossa, né, da quantidade de pessoas, né, e da necessidade, portanto, dessas pessoas. E aí a gente tem a consciência da sociedade, né, então, assim, é justamente essa busca de trabalharmos empresas e trabalharmos essa percepção e essa conscientização tanto pelas empresas quanto pelas próprias pessoas consumidoras, né, dessa consciência mais consciente mesmo, né, assim, desculpa a dualidade, mas é justamente isso, ter realmente uma responsabilidade. Então, na atualidade, a moda vem sendo construída, pautada nas mudanças de comportamento das pessoas e em mudanças nos processos de consumo e nos produtos de moda. Aqui a gente trouxe alguns exemplos, né, dessas mudanças, de como elas estão sendo trabalhadas, né, nos novos movimentos de produção mesmo, não vou dizer produção, porque na verdade a gente diz justamente que a gente tem que evitar essa produção e justamente trabalhar com o que já existe, né, que é justamente o que é mais sustentável, e aí a gente traz aqui alguns exemplos, né, que são as lojas compartilhadas, o aluguel de peças, né, roupas, sapatos, bolsas e outros artigos, e quando eu falo desse aluguel, não é aquele aluguel necessariamente que a gente antigamente, eu preciso ir para um casamento e eu alugo um vestido, mas é aluguel mesmo de roupas comum, né, de commodities mesmo. A customização, o upcycle, né, e conserto das peças, ou seja, você não jogar fora, e sim você consertar ou transformar, e aí os bazares e os brechós, que a gente está vendo um crescimento muito grande disso, e a troca entre as amigas, etc e tal, né. E aí aqui a gente trouxe, né, justamente alguns exemplos que a Eveline vai falar daqui a pouco, falando justamente, né, que o consumo de moda consciente se manifesta, portanto, pela valorização e a regeneração, né, do produto do vestuário, causando um impacto positivo na forma de ver e viver a moda, na sociedade e no meio ambiente. E aí, como eu falei, a gente trouxe aqui alguns exemplos que a Eveline vai falar, né, de empresas que trabalham justamente com esse propósito de moda mais consciente, justamente pautado nessas mudanças de comportamento das pessoas e dos processos de consumo de produtos de moda. A Bebê pode falar? Vamos lá, gente. É o seguinte, baseado nisso, a gente percebeu que como é importante mostrar para as pessoas os novos formatos de negócios de moda, não baseados em produtos novos, em retirar da natureza para desenvolver novos produtos, né? Mas que pode haver uma troca, um compartilhamento de produtos e a utilização dessa peça de vestuário, que provavelmente iria ser deixada no guarda-roupa de pessoas por muito tempo, ou então logo ia ser descartada, mas não, ambientes empresariais que podem haver a troca e o compartilhamento e o aluguel dessas peças, né? Aqui eu vou trazer para a gente 3 exemplos de formatos diferentes de negócios. O primeiro deles é a roupa-teca. A roupa-teca, ela é um guarda-roupa compartilhado, um jeito de pensar, um outro modo de consumir e produzir impacto no mundo. Ou seja, é uma loja que as pessoas elas pagam o aluguel mensalmente. Existem 3 planos de formato de negócio, né? A pessoa pode pagar o plano P e escolher uma peça por vez, ou o plano M, escolher 3 peças, ou o plano G, escolher 5 peças, ligando a questão do tamanho das roupas, né? E esses planos fazem com que a pessoa pegue aquela peça por uma necessidade em um curto período de tempo e possa vir devolver para a loja e pegar outras peças, né? Pagando mensalmente por um período, né, quando vai estar sendo utilizada aquela peça, né? E a própria marca fala o seguinte, né? A gente multiplica as roupas no tempo, usando a potência máxima do que já existe, trocando a posse pelo acesso. Então, ao invés de você investir um dinheiro comprando aquela peça e tendo aquela peça por um preço muito mais caro, você paga um valor justo para utilizar aquele guarda-roupa enorme e poder devolver se você não está mais usando. E assim, se você precisar de novo, você solicita novamente, né?
A segunda opção de negócios é o mini fashion bar, né? Como é que funciona o mini fashion bar? O mini fashion bar ele foi idealizado por uma empresa francesa chamada Pink. E essa empresa ela está ligada a hotéis, né? E dentro desses hotéis existem pequenos guarda-roupas em que as pessoas que estão viajando e estando naqueles hotéis, elas podem solicitar por peças específicas, né? Então, ao invés de você viajar e levar um monte de roupa para aquele ambiente, até questão de clima, né, diferente da sua cidade de origem, você não precisa levar tantas peças e ir lá alugar do próprio hotel. Então, essa ideia também de negócio, né, faz com que a pessoa evite de carregar muita coisa também e de comprar até peças que seriam desnecessárias para o seu uso posterior. Por exemplo, numa cidade como a nossa aqui, que não, eu e a Fernanda estamos em Fortaleza, é uma cidade quente, né, e se a gente for resolver fazer uma viagem para o sul do país, não necessariamente levaríamos um casaco, poderíamos alugar no próprio hotel se lá tivesse mini fashion bar, né? Então, assim, é outro formato de negócio de moda para que a pessoa não precisa gastar tanto, né, para poder ter uma peça por um curto período de tempo, né? E um terceiro exemplo que eu vou trazer para a gente aqui é a questão dos brechós, né? Aqui em Fortaleza existe o brechó Revival, e a Revival, ela funciona como brechó e loja compartilhada. E o intuito do brechó é desmistificar essa ideia de que brechó, essa venda dessa roupa usada de segunda mão, ela é utilizada, ela é como se não fossem peças boas, né? Ou ligadas a peças de pessoas que faleceram, enfim, que tivessem energias ruins. Não, a Revival ela traz um novo olhar para esse consumo do brechó, né? Com curadoria voltada para peças atemporais, peças vintage, com preço acessível. E também, além disso, além do brechó, funciona também para vender produtos com relação ao bem-estar, ao autocuidado, a questão de coletor menstrual, absorvente de tecido, entre outras coisas, né? Então, ela traz esse viés também sustentável, né? Então, trabalhar dessa forma, utilizando produtos que já existem no planeta, vai nos proporcionar um novo olhar para o negócio de moda, né? Da comercialização do vestuário. E também para o próprio uso de vestuário, né? E, por fim, esses negócios como esses, além de facilitar a vida das pessoas, ajudam o planeta, pois, assim, não estamos produzindo peças novas e utilizando mais recursos naturais, né? A visão desses negócios é promover impacto social e econômico e, assim, seu crescimento será baseado no saldo positivo de seus produtos e de suas ações. Tanto as novas marcas de moda quanto as antigas precisam construir e educar os consumidores sobre as novas formas de utilizar a moda. Eu acho que essa é a maior bandeira que a gente tem que levar com relação à sustentabilidade no vestuário, né? A gente olhar de uma maneira diferente que o produto que já existe no planeta pode ser utilizado novamente, pode continuar vivo aí, sendo utilizado pelas pessoas, que essa questão da tendência, do sempre novo, o consumo do novo, ele está sendo realmente revisto, principalmente no momento como esse agora, né, da pandemia. Então, eu acho bacana a gente discutir sobre isso, a gente levar esse assunto à discussão e falar da importância que existe, né, dessas trocas, né, dessa maneira de compartilhar esses produtos, né? Aqui foram alguns autores como referência que a gente trouxe, e, por fim, eu gostaria de deixar um recado para vocês aqui. Quando a natureza pedir um pingo de sua atenção, por favor, chova, né? Ou seja, a natureza é a nossa principal fonte aí de vida, então a gente precisa cuidar dela e ter um novo olhar com relação à moda, ao design como um todo, tá certo, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Acho que a gente foi no tempo. Tá tudo bem. Muitíssimo obrigado, Eveline, Fernanda. Parabéns pela apresentação do trabalho. Muito bacana. Eu vou dar agora para alguma consideração. Se alguém não falar, eu falo, né? Diego, quer falar? Quer comentar um pouco, Diego? Ele escreveu aqui uma coisa bem bacana. Eu vou ligar aqui a câmera rapidinho. Eu nem queria aparecer, mas... Apareça. Apareça. Isso, conversa com a gente. Não estou aparecendo não, né? Não, ainda não. Não, ainda não. Acho que eu vou aparecer agora. Não sei. Eu acho que é a minha câmera que não está...
Mas eu acho interessante. Pode falar. Tá aparecendo só o rosto. Eu acho interessante, primeiro, parabéns, assim, pelo trabalho. Eu sou professor da área de moda, né? Eu trabalho no Instituto Federal do Maranhão. E eu acho super importante essa questão do compartilhamento, né? De buscar essas novas soluções para pensar essas novas estruturas no cenário da moda, né? E eu acho importante também, assim, um ponto que a gente tem que levar em consideração, que a professora Vera Damasio, que é uma professora da PUC Rio, que ela trabalha com essa questão do design emocional, né? Que os designs, eu sempre acreditei que atrelar essa questão dos produtos, essa construção dos produtos memoráveis que ela fala, torna esse vínculo das pessoas com os produtos um vínculo maior do que só você produzir alguma coisa por produzir, entende? Eu acho que um caminho também muito interessante para a sustentabilidade, também, que tem muito a ver com o brechós também, é essa questão da memória, né? Essa questão que ela fala dos produtos memoráveis, ou seja, quando o design ele pensa num produto que vai ser realmente eficiente ou eficaz na vida de uma pessoa, de alguma forma a pessoa ela acaba criando laços com aquele produto. Por exemplo, a roupa, né? Para ele não é apenas só uma roupa, mas aquela roupa ela traduz muita coisa, tem uma história, então a pessoa acaba se apegando àquela roupa, né? Como vários autores falam sobre isso, eu acho que também, além dessas questões, acho que a gente tem que repensar o nosso projetar, né? Que o nosso projetar também seja pensando nessas questões e pensando também nessa durabilidade também, porque o que a gente tem visto muito são produtos que são feitos mesmo para não durarem, né? Então, e às vezes as pessoas não se perguntam qual é a nossa responsabilidade com relação a isso, né? O que a gente, enquanto enquanto designers de moda, enquanto produtores, o que a gente está fazendo? Qual é a nossa responsabilidade? Né? E é mais ou menos nesse sentido também. Eu acho que é importante ressaltar isso. E parabéns, meninas, pelo trabalho. Muito bom. Inclusive, a professora Araguaci acabou de entrar na sala, bem no momento, quase no momento exato, né? Muitíssimo obrigada, Diego. Sim, a gente acabou de apresentar. Assim, o Diego fez colocações muito pertinentes, muito interessantes. Assim, eu acho que realmente essa coisa do design emocional é muito importante, porque como ele falou, né? As roupas perdem o significado, né? Porque eu posso estar todo dia com roupas novas, as roupas são muito baratas, então elas acabam perdendo o significado. Mas aí quais são as consequências disso, né? Então, é um pouquinho que a gente quis trazer aqui, e é como a Eveline falou, né, assim, essa roupa de brechó não precisa ser considerada uma roupa velha, né, com uma energia ruim em cima dela, de uma pessoa que morreu, quer dizer, tem um monte de paradigmas em cima de uma roupa, né, que já foi usada, que não precisa ter. Então, assim, até se a gente fizer uma relação, será que a energia de uma roupa de brechó que já foi usada por alguém, que comprou aquilo ali, às vezes até com tanto esforço para comprar, que ao invés de jogar fora, fez uma doação para o brechó, ou vendeu, enfim, será que a energia não é bem mais positiva do que uma roupa, por exemplo, nosso mercado do fast fashion, né, que muitas vezes é pautado em cima de um trabalho escravo, de sofrimento, de exploração em cima daquela pessoa que está fazendo aqueles... Então, assim, a gente tem que repensar realmente os nossos conceitos, os preconceitos, os paradigmas, né, e foi um pouquinho que a gente quis trazer, né, com esses exemplos de que pode se empreender de forma sustentável, sim, é possível. Muito bom, meninas, também. Professora Araguaci, a colocação do Diego, fantástica, parabéns, eu acho que esse é um pensamento muito importante, essa reflexão, eu acho que é um ponto difícil até, né, de se colocar, que é falar do preconceito, né, todo um discurso que foi construído ao longo do tempo, né, pela moda, né, pelo design, e agora que estamos refletindo em desconstruir, né, esse discurso. Acho que esse aqui é um ponto importante que vocês trazem nessa discussão do trabalho, muito, muito bacana. E a colocação do Diego também, né, que existe também o aspecto afetivo, né, não só com relação ao vestuário, mas a produto e tantos outros elementos, e que é como a gente tem que pensar como
com trabalhar dentro desse contexto, pensando em um design sustentável, né? Que esse é o ponto, né? Alguém mais gostaria de falar? A professora Araguaci, conversar um pouco, falar um pouco, complementar alguma coisa, se bem que as meninas apresentaram muito bem, ficou muito claro. Eu queria só comentar que eu estava em uma outra sala, né, há pouco, e foi abordado memórias, né, no vestuário. Né? Então, assim, quando a gente tem aquela frase que diz assim, a roupa mais sustentável é aquela que a gente tem no guarda-roupa, né? Então, você não estaria precisando comprar outra. Mas, se você quer, como elas falaram aí, doar para um brechó, repassar para filhos de parentes ou para parentes, amigos, tem algumas práticas, assim, inclusive de amigas que já têm uma prática de ficar trocando roupa. Cada roupa dessa também a gente pode investigar pela afetividade que foi criada por cada pessoa que usou. Né? Então, a roupa, às vezes a pessoa nem quer dar porque tem uma certa afetividade, mas a partir do momento que ela conseguiu se desprender daquela roupa, desapegar, a hora do desapego. Né? Mas ela vão ser criadas novas afetividades com quem for usar. Né? Então, existe circulando nesse meio uma energia boa, uma vez que você prolonga a vida útil daquele objeto. Né? Então, no momento, ela vai ser descartada porque não tem mais condição, né? Eu digo que eu sou de uma família grande e somos 8 irmãs. Eu sou a 7ª. Então, as roupas iam passando, herdando. Quando chegava em mim, Maria, essa menina acaba tudo que é roupa, porque todo mundo usava e não a estragava. Mas quando chegava em mim, acabava. Mas também, coitada, eu já estava no fim da vida útil dela. Mas a ideia é essa, é que a gente diminua a utilização dos recursos naturais e que a gente dê uma vida mais longa, reduzindo absurdamente os nossos lixões. Porque é incrível esse volume de lixo do vestuário nesses ambientes. São dois desafios, né, que essa área tem, né? Materiais, né? Ou seja, pensar em materiais, que aí você tem dois aspectos, né? A questão da durabilidade, né? Que isso requer também, um custo maior, e aí já reflete também na questão da possibilidade da camada de nível, né, que não tem condições econômicas de pagar por isso, já é um aspecto, né? E o outro ponto é justamente esse, como eu falei, né? De um discurso que já é todo preparado dentro do contexto do design, né? Por muito tempo, e que agora a gente está tentando desconstruir, né? Dessa questão, dessa identificação, se identificar por uma roupa e gerar esse apego, né? Gerar esse apego porque aquilo ali é um Prada, né? Então, eu lembro logo do filme O Diabo Veste Prada, fantástico, né? Que acho que traz esse universo de uma maneira, claro que faz um pouco uma caricatura, né? Mas que é muito interessante para essa reflexão, que é o oposto do que vocês trazem enquanto proposta de trabalho, né? Luciana, você gosta do Prada, mas divida o seu Prada com as pessoas. Alugar o Prada, né? Aluga o Prada. Existe aqui em Fortaleza uma loja que ela aluga bolsas de etiqueta, de grife. Olha aí. E aí você pode pousar com uma Prada por algumas horas, né? O outro faz parte do imaginário, né? Eu acho que são todas essas nuances humanas, né? Desse pensamento, desses desejos e necessidades humanas, em que a gente tem que identificar, né? Compreender e saber estabelecer essas relações de uma forma saudável e sustentável, né? Que é o que vocês trazem. Meus parabéns, é muito bacana, eu não conhecia esses trabalhos, né, essas lojas, né, essa Revival e tal, justamente porque está tentando desarticular um discurso de preconceito, né, pode ser de gente morta, não, isso aí é um casaco mofado, né, aí, tem tantas coisas, né, que a gente escuta no nosso cotidiano e que realmente você desconstruir não é fácil, mas com inteligência, com criatividade, né, a gente consegue reverter esse processo que é a nossa área, né, professora Araguaci? Sermos criativos. Esse é o desafio. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Gostaria de falar alguma coisa, né, o Diego, né?
Diego também teve uma fala muito bacana. Muito obrigado, Diego, pela sua fala. É importante esse ponto que você colocou. E é isso. São 5 horas agora. Nós temos ainda 2 trabalhos para apresentar. Acho que amanhã já chegou, não é isso? Eu vou estar abrindo para o próximo trabalho, se ninguém quiser mais falar. Pronto. Muito obrigada, meninas Eveline, Fernanda, professora Araguaci, Diego, muito obrigada pela participação. E vamos para a próxima apresentação da Mayan Guimarães Isidoro. Ela chegou já, está aqui conosco. Oi, boa tarde. Deixa eu ver. Tudo bem? Tudo bem, Mayan, seja bem-vinda. O título do trabalho da Mayan é Práticas do Design de Moda como ferramentas de inclusão social e econômica de comunidades carentes, já fazendo um link muito próximo, né, com o último trabalho que foi apresentado. E, Mayan, você não estava aqui no início, vou lhe dar uma orientação rápida. Então, você tem 10 minutos de apresentação. Como nós estamos com um tempinho até a mais, eu estou dando liberdade para vocês, tá? Pode até esticar mais de 2 minutos, 3, eu acho que dá certo. Ok? Que depois de você só tem mais um trabalho, e só mais 10 minutos para que possamos fazer uma conversa sobre o seu trabalho. Né? Hoje uma ótima apresentação para você, e seja muito, muito bem. Muito obrigada também pela compreensão, né, de me permitir apresentar depois. E, bom, eu sou a Maia Guimarães, eu sou mestranda em design pela Embi Morumbi. E acho que antes de eu começar a apresentar, é importante eu deixar claro que essa apresentação que vocês vão ver, esse resumo, né, ele é referente à minha pesquisa de mestrado, que teve início agora, em setembro, então não faz nem 2 meses, né, é uma pesquisa que está dando os primeiros passos agora. Ela está sendo orientada pela Cristiane Mesquita, que não pode estar aqui hoje comigo, e é mais um panorama de onde eu pretendo chegar e, enfim, do que eu tenho até agora. Eu acho que é importante introduzir o cenário em que a pesquisa se dá. Essa pesquisa fala de Brasil, especificamente, e é muito importante entender que a gente tem um déficit educacional muito grande. Existem pesquisas anuais, e a mais recente mostra que, acho que 52% da população adulta acima de 25 anos não concluiu nem o ensino médio. Isso é muita coisa. E outras pesquisas em paralelo mostram que cada ano a mais de escolaridade tem um impacto de mais ou menos 11% na renda de uma pessoa. Então, essa questão da baixa escolaridade, ela torna a pobreza um ciclo vicioso, né? Porque justamente a situação de pobreza é um dos maiores motivos para a evasão escolar, e as pessoas acabam ficando sempre nesse ciclo. E o que eu apresento aqui é que, na verdade, a falta de formação institucional não é sinônimo de falta de conhecimento. A gente tem no país inteiro comunidades que trabalham, que vivem, né, do artesanato, de conhecimentos tradicionais. Isso é usado no mercado, mas isso não é valorizado da mesma forma, essas pessoas não têm o mesmo acesso ao mercado. E como uma área, uma formação institucional, um saber formal pode embasar, pode apoiar esses saberes tradicionais e abrir portas para o mercado para as pessoas que não têm o mesmo acesso à educação. Em primeiro lugar, com conhecimentos tradicionais, eu trago o artesanato, que foi definido como artesanato folclórico, que é basicamente o conhecimento que passa de geração para geração, de forma oral, que faz parte do imaginário de uma comunidade, e ele considera as particularidades construtivas da formação social daquela comunidade. E aquilo é uma expressão cultural local. E o que eu busco entender aqui são os possíveis impactos do cruzamento do design com esses conhecimentos, por meio da absorção de práticas projetuais do design em processos produtivos tradicionais. Não no sentido de descartar como as coisas já são feitas, mas de procurar formas de aumentar esse acesso ao mercado
por meio de práticas que já são bem recebidas. Então, aqui é a minha delimitação temática, né? Eu exploro o design por meio da definição de ser uma atividade que gera projetos e que se diferencia do artesanato pelo fato de que o designer se limita a projetar o objeto que vai ser fabricado por outras pessoas ou por meios mecânicos. Dentro do design, eu estou alinhada com a obra do Papanek, que, de forma geral e simplificada, define o design social como pensar o design não para o mercado, mas para a comunidade, visando o bem-estar dos indivíduos. E, dentro desse recorte, eu trabalho com o design de moda, que já é a minha área de formação na graduação, né? E, na verdade, esse projeto que eu estou apresentando agora, ele já é um desdobramento do meu projeto de TCC, mas que aconteceu de uma forma muito diferente, porque, enfim, o curso era muito focado na produção de roupas mesmo, e, enfim, eu fiquei menos na pesquisa e mais na aplicação, então eu não estava nesse lugar de entender como funcionam esses projetos, se esses projetos realmente funcionam, realmente abrem portas. Eu estava aplicando um projeto numa comunidade aqui no interior de São Paulo. Enfim, a moda, nessa linha, ela está encaixada dentro do design pela concepção dos produtos dependerem da articulação de fatores sociais, ecológicos, econômicos, pensando no mercado consumidor, assim como qualquer outra área do design. Então, por enquanto, acredito que as coisas ainda mudem, como em todo projeto de mestrado. O meu objeto de estudo são 2 projetos que foram desenvolvidos em conjunto com comunidades que as pessoas vivem em uma situação de carência bem grande, junto a grupos dessas comunidades que são dedicados ao trabalho artesanal ou a conhecimentos que vieram dessa forma quase que hereditária. O primeiro deles segue um fluxo do mercado para a comunidade, foi o projeto Histórias Rendadas, da designer Fernanda Yamamoto, que é daqui de São Paulo, mas ele foi executado com uma cooperativa de rendeiras no Cariri paraibano, e esse projeto resultou na coleção de inverno de 2016, foi apresentado no São Paulo Fashion Week, e basicamente a ideia desse projeto, tem até algumas imagens aqui desse desfile mesmo, era exatamente isso tudo que eu busco compreender, né? Unir a forma de trabalhar de um designer com a forma de trabalhar dos artesãos, se isso pode abrir um caminho para esses artesãos. Então, a Fernanda, existe um documentário, né, desse projeto, e a Fernanda aponta o tempo que elas levam para produzir a renda de forma tradicional, e que, na verdade, a intenção dela não era que elas deixassem de fazer a renda, assim, elas vão continuar fazendo dessa forma, mas como elas podem pensar em alternativas que possam ser mais atrativas para o mercado e que funcionem em paralelo, né? Então, que essas coisas possam ser trabalhadas simultaneamente. Esse projeto já foi encerrado, então ele aconteceu, ele foi pontual e acabou ali. E o outro projeto que eu pretendo acompanhar, ele segue o fluxo comunidade-mercado. Ele partiu da comunidade de Paraisópolis, aqui em São Paulo, no extremo sul de São Paulo, chama Costurando Sonhos, e ele é um projeto que surgiu dentro da Associação de Mulheres, que existe dentro da assistência social de lá, e ele basicamente apoia, capacita e acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade social, e principalmente mulheres em situação de violência doméstica. Então, essas mulheres precisam desse apoio para chegar à emancipação financeira, né? E hoje em dia esse projeto faz parte do G10 das Favelas, ele já acontece em outras comunidades pelo país. Ele esteve no São Paulo Fashion Week, tem apoio do Santander, ele tem mais ou menos uns 3 anos, e é um projeto que eu conheço bem, porque eu tive a chance de ajudar a redigir a primeira proposta dele, quando eu ainda estava na graduação, e, enfim, ele é um projeto que cresceu bastante, e é contínuo, ele não foi encerrado como o da Fernanda. Então, no geral, eu vou dar uma resumida, eu acho que eu devo estar chegando no meu tempo, né? O que eu busco entender
primeiro, se os projetos que partem dos designers em direção às comunidades, se eles têm o mesmo efeito, se eles realmente abrem esses caminhos, se eles levam essas pessoas à melhoria de vida ou não, se isso acaba ficando ali na proposta, se isso é bom somente para o designer, e são realmente hipóteses, eu não sei, eu ainda não cheguei nessa etapa da pesquisa. Busco entender se a assimilação das práticas projetuais do design no trabalho informal, a longo prazo, se ela realmente é uma forma de acesso, é uma ferramenta inclusiva, e de forma simultânea, né, junto a todas essas questões ao longo da pesquisa, eu busco entender se o resgate e o uso dos saberes tradicionais locais facilitam a absorção dessas práticas projetuais, se essa ideia de não descartar o que você já faz como você já faz, mas pensar possibilidades de usar isso de outra forma, se isso facilita o caminho. Deixei disponíveis a minha revisão bibliográfica e o meu referencial teórico. Algumas obras, aqui, na verdade, da revisão bibliográfica, todas já foram consultadas. Do referencial teórico, algumas foram consultadas parcialmente, outras ainda não foram. Eu não sei se essa apresentação vai ser publicada depois, mas achei importante deixar isso aqui para todo mundo poder acompanhar o caminho que foi feito. E, por fim, a minha abordagem metodológica é uma pesquisa qualitativa, em que eu pretendo mesclar procedimentos bibliográficos, documentais e uma pesquisa de campo. Eu pretendo estar em contato com as pessoas que estiveram envolvidas e que estão envolvidas nesses projetos, tanto os designers, quanto as pessoas que participaram como os trabalhadores informais que receberam esses projetos. E eu acredito que seja isso. Não sei se eu estourei o tempo, espero que não. Muitíssimo obrigado, Maia. Maia, não é isso? Isso. Maia, muitíssimo obrigado. Parabéns pela sua apresentação, pelo seu trabalho. Você traz questões instigantes e muito importantes para a área do design, que é justamente compreender até que ponto, né, pelo que eu entendi da sua fala, da sua explanação, o fazer projetual, ele realmente penetra dentro dessas comunidades e faz essas transformações prometidas, né? Eu acho que essa é uma grande questão dentro da própria área. Sempre que você realiza um projeto, muitas vezes você só identifica a sua reverberação ao longo de um tempo, né? Ou então você se perde nele, ele fica solto no espaço e nunca mais você o vê. Eu acho interessante ter esse resgate, né, sobre esse aspecto desse fazer projetual, que é a área do design, né? E especificamente, como você falou, né, você vai estar trabalhando com o design de moda, né? Parabéns, eu vou estar abrindo aqui para questionamentos, considerações, quem quiser falar, porque senão vocês não me param, eu sempre estou falando, ok? Parabéns mais uma vez, Maia. Alguém quer falar? Obrigada. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre o trabalho? Estão conseguindo me ouvir? Consegue me ouvir? O pessoal está ficando cansadinho. No final. A Eveline quer falar. Olá, desculpa, porque minha internet estava meio ruim, então eu estava tentando Sem problema. Sem problema. Primeiramente, eu queria falar parabéns, Maia, o seu trabalho muito interessante. Eu gostaria muito de ver o desenvolvimento dele, porque eu acho que ele vai ser muito legal. E eu queria também falar dessa questão, como a gente tem discutido, acho que você entrou depois, não foi? Eu peguei sozinho, Ah, sim. A gente discutiu hoje mais cedo essa questão da valorização dos conhecimentos locais, e é muito interessante como, por exemplo, a visão da Juliana, que apresentou mais cedo, a sua visão da valorização desses conhecimentos, como é interessante você ter várias vertentes trabalhando para fortalecer uma mesma coisa, que são os conhecimentos locais, e como nós da academia, né, podemos
ajudar, ser facilitadores desse fortalecimento de forma coletiva, de forma colaborativa e conjunta, né? Então, eu queria parabenizar seu trabalho, achei isso muito interessante e eu gostaria muito de ver depois como que vai se desenrolar esse projeto, porque eu estou bem interessada. Muito obrigada. E eu espero que em breve a gente ainda se encontre em outras oportunidades com essa pesquisa em andamento. Espero ter resultados em breve. Que bom. Você entrou agora no mestrado? Agora, faz nem 2 meses. Começou no meio de setembro. Tá cedinho ainda. Beleza. Então ainda vai dar muita coisa. É isso. Eu espero que a gente possa se encontrar depois, até mesmo para entender mais como que foi o seu processo e como se deu esse trabalho. Parabéns. Muito obrigada. Já fica convidada para o próximo colóquio, para trazer Pode contar comigo. Desenvolvimento. Obrigada. Mais uma vez, parabéns, Maia. Concordo com o que a Alice falou. Acho que você está no início, né, de uma jornada. Está sendo um início muito bonito, com um olhar bonito, né, com um olhar sensível. E acho que é o que, de certa forma, a gente está achando em comum nessas apresentações hoje, esse olhar sensível a não somente as comunidades, mas esse saber, né, esse saber natural, né? Não sei se a gente poderia chamar assim, né? Acho que seria um saber natural, né? Em que você trabalha com herdades, né? Heranças, né? E acho que é muito bacana essa sua proposta, é importante para a compreensão do próprio fazer design, né? Até que ponto nós somos efetivos, justamente no que nos planejamos e queremos fazer. Acho que essa é a grande pergunta. Né? Sim. Parabéns. Obrigada. E aguardamos você aqui de novo, como diz o Bruno, próximo colóquio, mas todos vocês, na verdade, né? Porque são muitos, todas as apresentações, né, estão começando, né, e a gente vai ter oportunidade no ano que vem de estar acompanhando vocês estarem apresentando os desdobramentos dessas pesquisas que são muito importantes para o tema que está sendo proposto para o colóquio. Parabéns, mais uma vez. Muito obrigado por participar conosco. Tem mais uma apresentação, né, que eu não sei se é da Adriana. É isso? É isso, Bruno? Isso, Adriana Carla. Exatamente. Indústria Moveleira do Ceará, da Periferia Referência em Design. Está presente, Adriana? A Adriana está aqui? Acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Ela pediu para apresentar depois das 4h30. Infelizmente, são 5h18, mas ela ainda não chegou. Não, né? Então a mesa decide se a gente faz o encerramento da sala. Eu vou, como nós seguimos, por exemplo, amanhã ela seguiu o horário, né? Ela esteve aqui conosco, deu tudo certo. A Adriana, ela tinha pedido para quanto tempo, mais ou menos? Depois das 4h30. O que a gente pode proceder, uma vez que ela não chegou, a gente tem uma vaga na próxima sala de apresentação, da sexta-feira. E se ela entrar em contato, na sexta. A gente pode realocá-la. Queridos participantes, eu volto a agradecer a participação de vocês, os ouvintes também, muito obrigada por estar aqui conosco nessa sala, nesse momento. Eu acho que um ponto muito importante com relação a essas discussões que foram feitas hoje é a gente conseguir estabelecer esse link, essas ligações temáticas e ver essas reflexões, ver esses desdobramentos, né, que vocês conseguiram ver dos seus trabalhos com um dos outros colegas, de ser um ponto de contato entre vocês. Eu acho que esse é o sentido desse colóquio nesse momento. Nós vamos estar encerrando até um pouco mais cedo, mas porque justamente
está faltando uma apresentação, vocês ouviram minha conversa com o Bruno, e aí, quem sabe, na sexta-feira, a Adriana Maza possa apresentar o trabalho dela. Eu aguardo vocês, né, na sexta. Não é isso, Bruno? Acho que eu também estou na sexta. Exatamente. Essa sala tem esse eixo tem 2 salas, que é na segunda e na sexta. Eu também espero vocês na próxima sala virtual, que é na sexta-feira, mesmo horário. O horário da sexta vai ser um pouco mais cedo, das 14 às 15. Isso. Inclusive o Bruno vai apresentar, não sei como é que ele vai estar e vai apresentar, mas ele vai dar um jeito. Eu vou apresentar. Mas a gente vai ter um outro apoio técnico nesse dia também, além de mim. Ótimo. Mas deixa eu falar uma coisa. Hoje à noite, das 18h30 às 21 horas, a gente vai ter uma sala de debates aí no YouTube. Vocês já têm acesso aos materiais, não é? Com os links. E vai ser um debate muito legal. Educação, design e autonomia, com 3 convidados muito especiais da Unilab, da UFC, para discutir negritude, discutir descolonização, educação e design, tá bom? Fica o convite. Isso. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada por me apoiar e me ajudar aí nesse processo. Muito obrigada a todos vocês. Foi nada, você nasceu para isso. Nasceu para mediar a sala de debates. Gente, mais uma vez, vou agradecer a presença de todos, parabenizar pelos trabalhos fantásticos, muito bons, acredito, né, acho que quando a gente sai de um momento desse e a gente se depara com essa pandemia que está lá fora, a gente tem esperança, né, senão a gente está indo para um mundo melhor. Está todo mundo querendo um mundo melhor e são esses trabalhos, essas apresentações, me deixaram mais esperançosa nesse mundo pós-pandemia, né? E continuar acreditando nesse mundo melhor através de vocês. Muito obrigada por compartilharem conosco, né, esses conhecimentos e essa trajetória. E a gente se encontra novamente em breve. E não deixem de participar das mesas, né, dos debates, vai valer a pena. Esse eixo vai ter a sua mesa no dia 5, não é isso, Bruno? Que é o mesmo eixo que vocês estão apresentando. Dia 6, desculpe, dia 6. É dia 6? Sexta-feira. Uma sexta-feira. Não, mas eu estou falando do debate, né? Das palestras, né? Acho que é no dia 5, não é isso? Dia 5. O debate dessa mesa? Dia 5, exatamente. Dia 5. Acho que os centros e as práticas. Centro e as periferias da prática do projeto. Então, prazer grande e até uma próxima. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Obrigada, Bruno. Abraço. Obrigado, professora. Um abraço e até a próxima. Até mais. Até mais. Obrigada, até mais. Até mais. Muito obrigada e parabéns pelo evento.